Amigos e irmãos, 24º dia do nosso desafio, importante dia hoje, início do Evangelho de João. Finalizamos os 3 primeiros evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas têm esse nome porque eles mostram a vida de Cristo da mesma forma, em ordem mais ou menos cronológica, mais ou menos os mesmos milagres. Ou seja, eles complementam um ao outro ali, mas muito parecida a narrativa deles. Nós que não temos acesso aos originais, temos acesso, mas não somos fluentes, né? Para nós é até o mesmo autor escrevendo. Nos originais a gente vê as diferenças, mas aqui para nós é quase que a mesma coisa. O Evangelho de João é muito diferente dos outros. João foi escrito alguns anos depois, né? Talvez 20 ou 30 anos depois desses 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. João conhecia o conteúdo desses evangelhos. Mas João, ele como testemunho ocular que foi, e na qualidade de discípulo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos, João adiciona e deposita no seu evangelho uma imensa quantidade de material teológico profundo, né? Nesse evangelho que os outros não colocam. João, ele descreve Jesus de uma maneira completamente diferente dos outros, mais íntima, mais profunda. As palavras de Cristo narradas por João são mais intensas, elas batem mais no nosso coração. Nós sentimos mais o peso da responsabilidade e do amor de Jesus por nós. Esse evangelho, ele foi escrito em ordem, de uma ordem específica, não cronológica, mas João, ele pinça alguns detalhes e coloca especificamente com o objetivo de evangelizar as pessoas e ser um conteúdo apologético, um conteúdo de defesa da fé, defesa de Jesus. Então, por exemplo, Mateus, vamos colocar os Mateus, Marcos e Lucas. Mateus relata Jesus Cristo como o rei. Marcos relata Jesus Cristo como um servo. Lucas retrata Jesus como filho do homem e João retrata Jesus como Deus, o Filho de Deus. Então veja bem, Mateus e Marcos, um retrata como rei, outro como servo. Rei e servo, olha que antagonia. Lucas retrata como homem e João como Deus, homem e Deus. Então Jesus, rei, servo, homem, Deus. 4 evangelhos, uma visão completa do Filho de Deus. Por isso 4 evangelhos. O 4 na Bíblia, ele significa universalismo. As 4 direções, norte, sul, leste, oeste, os 4 cantos da terra. Quer dizer, uma coisa completa, né? Os 4 cantos da casa, tá tudo completo. E os 4 evangelhos. Lá no Apocalipse nós temos os 4 animais, também representando esses 4 elementos. Rei, um leão, homem, um animal como filho de um homem, uma águia que representa Deus, né? E um boi que representa um servo. Então veja bem, os 4 evangelhos também retratados ali. João, ele retrata 7 eu sou de Jesus, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, a vida, né? Eu sou é uma expressão que Deus fala, então prova que João quer colocar Jesus como Deus. 7 testemunhos de pessoas, né? João Batista testemunha que era o Filho de Deus, André, Natanael, os samaritanos, Pedro, Marta e Tomé. João também relata 7 milagres, né? Água transformada em vinho, cura de um oficial, cura de um paralítico, multiplicação dos pães e peixes e outros, né? E 7 sermões também são registrados em João. Então veja bem, João tem essa preocupação com o número 7, que para o judeu é o número da perfeição. E o capítulo em João nós temos 21 capítulos, que é 7 vezes 3. 3 é o número da trindade, é o número da unidade, é o número de algo infinito, perfeito também, né? Então 7 vezes 3. O 7 é o número da perfeição, o 3 é o número da trindade. Então veja aqui, evangelho bem construído, né? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Já ficou longo o vídeo, mas nos capítulos 1, 2 e 3, nós temos... Capítulo 1, veja que João não preocupa com o nascimento de Jesus, mas ele preocupa com algo anterior ao nascimento de Jesus. Capítulo 1 é muito importante, muito mesmo. É a prova definitiva que Jesus é Deus. Então, o verbo era Deus. O que é o verbo, irmão? É a parte mais importante da frase. Tanto gregos quanto judeus, quando falava a palavra verbo, eles entendiam o que queria dizer. Verbo significava a sabedoria, a razão, o sentido, né? Isso é que significava essa expressão, logos, verbo. Então o verbo não existe, existem frases sem verbo, né? Por exemplo, alerta, socorro, são frases sem verbo, mas são muito específicas, muito pequenas. Qualquer frase com sentido maior, ela precisa de um verbo. Então, quando a gente vê que Jesus era o verbo, ele é o que dá sentido às coisas.
E Jesus é esse verbo. E aqui a frase explícita: o verbo era Deus. Então Jesus é Deus. João coloca isso de cara de maneira indiscutível. E quando que Deus existe? Desde quando? Desde sempre. Essa expressão era, ela é contrastada com a expressão foi feito, né? Do versículo 3. Então no versículo 1, o verbo era, e o resto tudo foi feito. Então Jesus é antes de tudo, do universo, do tempo, do espaço. Ele é Deus na sua essência. Nós não somos criatura, reles criatura, né? E o capítulo 1 também, né, lá no versículo 18, vai dizer assim: ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, não é o Pai. Então nós temos o Pai, o seu seio, né, o seu abraço, e é um Deus unigênito que está nesse seio do Pai, ou seja, Jesus, o Deus unigênito, o Filho unigênito, estava no seio do Pai, é Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 12, aqueles que o recebem são feitos filhos de Deus. Né? Então, capítulo 1 profundo. E ele termina com o testemunho de João Batista, com o batismo de Jesus, não os detalhes do batismo, mas o que João falou nesse batismo, né? Capítulo 2, nós vemos aí o primeiro milagre realizado no ministério de Jesus, não relatado em nenhum outro evangelho, a não ser em João, que é a multiplicação da água em vinho. Milagre muito interessante. Logo em seguida, Jesus purifica o templo e muitos creem em Jesus. E detalhe interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus mesmo não cria nesses discípulos aqui. Muitos criam em Jesus, mas Jesus não confiava neles. Então a questão é: eu creio em Jesus, mas Jesus crê em mim? Ele pode contar comigo, né? E o capítulo 3, fechando a leitura de hoje, é o diálogo de Jesus com Nicodemos e mais um testemunho de João Batista. Então esse diálogo aqui com Nicodemos é claríssimo, né? Quem crê no Filho, né, tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus conversa com esse homem, esse fariseu, um dos mais importantes, e ele fica boiando, né? Porque não entendia a necessidade de nascer de novo, de recomeçar, de nascer não apenas de uma esfera carnal, mas nascer também no mundo espiritual, né? E termina o capítulo 3 com João testemunhando claramente que Jesus Cristo é a salvação. Versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é terá, não, é tem agora, né? E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Versículo solene e importante. Qualquer dúvida, na caixinha dos stories ou no WhatsApp, podem ficar à vontade, viu? Deus abençoe e ótima leitura.